Essa passagem da canção, ela está registrada no Evangelho de Lucas, o único evangelho que ela está registrada, que fala sobre o caminho de Emaús, né? E qual é o contexto dessa canção? O contexto dessa canção é que Jesus, antes de morrer, ele falou para os seus discípulos, né, que ele seria morto, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E aí o cenário era: Jesus tinha sido crucificado, morto, passou a sexta, passou o sábado, passou o domingo de manhã, onde ele ressuscitou, apareceu para as mulheres, né? Mas os homens não acreditaram, os discípulos não acreditaram na ressurreição. E alguns deles, né, sofrendo chacota, perseguição. Jesus foi crucificado, o líder foi crucificado, então os demais estavam sendo perseguidos, se escondendo. E aí alguns desses seguidores, alguns desses discípulos, alguns estavam trancafiados, né, se escondendo pelo medo. Outros começaram a ir para outras cidades, abandonando mesmo a terra ali, envergonhados, enlutados, né? Afinal, o seu mestre, aquele que operava milagres, aquele que fazia maravilhas, foi crucificado, morreu. E aí? Todo aquele ensino, todo aquele poder terminou em morte. O que é que vai ser da gente agora? O que é que vai ser da nossa vida? Nós abandonamos tudo para seguir a ele e ele acabou o nosso chamado, né? O pensamento deles. Então, alguns fugiram e esses dois, né? A Bíblia faz menção de 2 homens no caminho de Emaús, que era assim, eu não lembro a distância, mas na Bíblia fala que era uma questão assim, uma distância de 60 estádios, 60, alguma coisa assim, uma distância muito grande, é como se fosse muitos quilômetros, eu não sei essa questão aí, eu esqueci, né, no esboço quando eu ministrei essa mensagem, eu lembro que eu escrevi. Mas era assim, uma distância de uma cidade para outra, vamos pensar assim, sabe? E eles estavam no caminho, sabe? Abandonando aquilo que eles acreditaram, a gente pensava que era ele, sabe? Que ia nos libertar, que ia nos resgatar. E Jesus apareceu para eles no meio do caminho, onde eles estavam retornando, pensando em desistir. Foi ali que Jesus apareceu e se apresentou para eles. Não importa onde você esteja, se você tem pensado em desistir, Jesus aparece no meio do caminho para te encontrar. Porque foi ele que morreu na cruz por você, ele não abre mão da sua vida. Só que, um detalhe, quando Jesus apareceu no meio do caminho, eles estavam conversando, tristes e tal, e eles não reconheceram que era Jesus. Os olhos deles estavam fechados pela tristeza, pela dor. A tristeza do coração não permitiu que eles reconhecessem que era Jesus. Mas mesmo assim, Jesus foi ali e começou a caminhar com eles no meio do caminho. E eles conversando, aí Jesus fala assim: o que vocês estão conversando aí entre vocês? E o que está acontecendo? E aí eles falaram assim: por acaso você é estrangeiro? Você não sabe o que aconteceu aqui por esses dias? Você não sabe o que é que se passou aqui? Um homem que era grande em obras, em sinais, em maravilhas, foi morto, crucificado. Rapaz, tá sem noção, tá perdido aqui. Mais ou menos nessa vibe que eles responderam Jesus sem saber que era Jesus. E aí um outro começava ali, continuava aquele diálogo e falava, né? Nós pensávamos que era ele. Nós pensávamos que era ele o Salvador, nosso resgatador, aquele que os profetas falaram. Nós pensávamos, né? Ou seja, nossas expectativas foi na pessoa errada, nos frustramos, não era ele, era coisa da nossa cabeça, tudo que nós vivemos foi fantasia e agora a gente está indo embora, sabe? A gente está envergonhado, né? E agora essa vida que segue, acabou tudo que a gente imaginava, toda expectativa que a gente tinha, acabou. E aí Jesus começou a dar uma paulada de Bíblia neles, palavra, pai, palavra, papai.
Jesus, por acaso não estava escrito que o Messias iria padecer? Por acaso os profetas não disseram, não estava escrito que ele ia passar por isso e depois ele ia ressuscitar? Ele mesmo não falou que ele iria padecer? Por acaso os profetas não já haviam premeditado isso? Não estava escrito, né, na antiga aliança que tudo isso seria necessário, que ele seria levado como ovelha ao matadouro, que pelas suas pisaduras Jesus começou Cara, não tem porrada pior do que palavra, do que argumento que se sustenta. Foi a mesma coisa que Deus fez com Jó. Jó ficou o tempo todo colocando suas dores para fora e Deus em silêncio. E quando Deus começou a falar com Jó, eu acho que Jó procurou buraco para se encaixar. E Deus falou: Jó, agora você estava me perguntando, agora eu vou te perguntar. E você agora, se você puder, você me responde. Eu acho que Jó procurou assim buraco para se esconder. A gente pede para Deus falar, mas quando Deus começa a falar, às vezes é dependente. E aí Jesus com argumento, com palavra, porque não se engane, é a palavra. É a palavra de Deus que é viva e eficaz, é a palavra de Deus que convence, é a palavra de Deus que cura, é a palavra de Deus que liberta. Não são argumentos como o apóstolo Paulo fala, né? Ele não se usou de palavras de manipulação, de tentar convencer, mas era a palavra. Era a palavra de Deus, é a palavra de Deus que liberta, é a palavra de Deus que convence, se não for ela, nada mais. E aí eles começaram a ficar assim, rapaz, pior que é verdade, tá escrito, ou seja, no domingo, os caras já estavam fugindo. Jesus disse que ia ressuscitar no domingo, e no domingo eles já estavam abrindo gás, né? E isso no meio do caminho. E aí chegou uma hora que tinha como se fosse uma bifurcação, 2 caminhos. E Jesus fazia menção que ia para outro lado. Os discípulos iam para a cidade de Emaús e Jesus ia sentido para outro lado, para outro lugar. E aí quando chegou nesse caminho, os discípulos constrangeram aquele homem que eles não reconheceram que era Jesus. E eles falaram assim: fica conosco, vem com a gente, já tá tarde, ó. O céu já declina, vem, fica conosco. E eles ficaram ali constrangendo Jesus, convidando Jesus para que ficassem com eles. E eles se hospedaram num lugar. Jesus aceitou o convite. E aí eles foram se hospedar num lugar. E quando chegou nesse lugar, a Bíblia fala que eles foram ceiar. E eles deram o pão para Jesus, né? Porque os judeus, eles têm uma tradição de abençoar o alimento antes de comer, né? Fazem uma oração. E aí na hora que Jesus tomou o pão e deu graças, e no partir do pão, no partir da palavra, no partir de Jesus, os olhos dele se abriram. Ou seja, quando Jesus tomou o pão, quando Jesus tomou a palavra, eu volto a dizer, não existe outro caminho que não seja a palavra. Quando Jesus pegou o alimento, quando Jesus pegou ele mesmo, que o pão simboliza o corpo, né? E o suco de uva representa o seu sangue. Quando Jesus tomou o pão e partiu para dividir entre eles naquela refeição, a Bíblia fala que a escama dos olhos deles se abriram e eles reconheceram que era Jesus. E eles viram que era Jesus, que Jesus havia de fato ressuscitado. E naquele momento Jesus desapareceu dos olhos dele. E eles ficaram tão surpresos que imediatamente a decisão deles foram de voltar. Eles não esperaram nem o dia amanhecer. Vamos voltar do lugar que a gente não deveria ter saído. Ei, você que está aí me ouvindo, volte para o lugar que você não deveria ter saído. Eles ainda falavam assim depois que Jesus sumiu, né? Por acaso não era por isso que quando ele falava o nosso coração queimava? Meu Deus, quando é Jesus é diferente. Quando é Deus que está falando, é diferente. Você tem o Espírito e a pessoa que está falando em nome do Senhor também tem o Espírito. E quando o Espírito de Deus fala, se o teu espírito estiver alinhado, conectado com os céus, você discerne quando é Deus. Quando é a voz de Deus, qualquer ser humano vai entender. É uma voz que difere qualquer outra. A Bíblia fala que é uma voz como o som de muitas águas. E eles falaram:
Acaso não era por isso que quando ele falava o nosso coração ardia? Quando ele falava no caminho, nosso coração queimava. Era ele o tempo todo. É Jesus que está no caminho de Emaús que você está agora falando com você. Ele vai ao teu encontro. E não importa o que foi que você perdeu a esperança, perdeu a expectativa, desacreditou. Talvez depositou nas suas expectativas como iria acontecer, como Deus iria fazer, e você se frustrou. Porque você depositou as expectativas de uma forma errada. Mas saiba que o que Deus fala, Deus não erra, Deus não falha, Deus não se engana e Deus não volta atrás daquilo que Ele falou. Mas Ele vai atrás de você. Ele vai te encontrar no caminho onde você está perdido, dando voltas, achando que é o melhor lugar. Mas essa palavra hoje é Ele dizendo para você: eu estou indo te encontrar para trazer você de volta do lugar que você nunca deveria ter saído. Eu sou